Tonight I gotta cut it loose, foot loose, kick off the Sunday shoes. Olá! Hoje você confere uma aula de inglês completa com essa delícia de música Footloose. Se você curte inglês, música Footloose, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Hello and welcome to another class of your favorite series Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a Teacher Milena e hoje nós temos uma aula de inglês completa com a canção Footloose, tema de filme de mesmo nome do ano de 1984. Aliás, a canção foi composta para o filme e se você assistiu a esse vídeo aqui só com curiosidade, você já tá por dentro aí tanto da história da música, da composição, curiosidades envolvidas aí, as últimas referências, onde é que Footloose andou aparecendo, a gente já viu aí TikTok, Umbrella Academy, Netflix, então muitas coisas interessantes, muitas curiosidades bacanas que ajudam você a conectar várias informações e tornar esse conteúdo ainda mais relevante, ainda mais interessante no seu dia a dia. Então, se você não assistiu ainda a esse vídeo com as curiosidades, depois dessa aula, assiste lá, não esquece de curtir, compartilhar com seus amigos. E hoje, então, a gente vai ver a aula completa. Eu vou falar só um pouquinho do enredo do filme para vocês entenderem a motivação dessa letra, o tema principal aí, até porque essa música toca realmente logo na abertura do filme, toca de novo na dança final do filme. Então, ela, de fato, é o carro-chefe do filme. Bom, o filme Footloose ganhou muitos fãs, principalmente pela trilha sonora, pela energia do filme, pela dança, mas especialmente para a crítica especializada, o roteiro, a história em si não é um dos seus pontos fortes. No entanto, por incrível que pareça, a história foi inspirada em fatos reais. E qual é a história, então, de Footloose? Bom, Ren, personagem interpretado pelo ator Kevin Bacon, que era adolescente naquela época, muda-se para uma cidadezinha do interior. Então você já consegue imaginar aí toda a questão que ele vai se apaixonar por uma menina, que essa menina tem um namorado que trata ela mal, que vai ter briga, que o pai da menina não vai gostar dele. Tudo isso casa certinho. Agora, qual é o ponto intrigante? É que nessa cidade, festas, dança e música alta eram proibidas. Sim, você não podia ligar o som da sua casa no último volume e sair dançando para fazer a sua faxina. Não podia fazer festa, chamar seus amigos para dançar. E tudo isso porque o filho do reverendo havia morrido alguns anos antes num acidente de carro quando ele voltava de uma festa com música e dança. E aí, então, o reverendo pressionou os poderes locais até que eles proibissem festa, música e dança para prevenir acidentes. Whatever that means. Então, ao longo do filme, a gente vai ver o desenvolvimento desse romance do Ren com a filha do reverendo e, principalmente, uma luta dos adolescentes, porque eles se formam naquele ano e o que eles querem é poder fazer uma festa de formatura com dança. Curiosamente, a letra, embora tenha sido escrita para o filme, ela não pega tanto essa perspectiva de adolescentes em idade escolar, tanto que logo no começo da música, a gente vai ter aqui na letra Been working so hard, I'm punching my card. 8 hours for what? Oh, tell me what I got. Que quer dizer o quê? Tenho trabalhado tão duro, estou batendo meu cartão. 8 horas para quê? Diga-me o que eu tenho, ou o que eu ganhei, ou até aquela ideia do o que eu ganho com isso. E a música segue, I've got this feeling. Eu tenho esta sensação that time's just holding me down. Que o tempo está apenas me segurando. I'll hit the ceiling. I'll hit the ceiling. O que seria I'll hit the ceiling? Eu vou bater no teto, eu vou me chocar contra o teto. E essa expressão em inglês é usada quando você está com muita raiva, como eu vou explodir, ok? De raiva. Or else I'll tear up this town. Ou então, eu vou destruir essa cidade. Tonight I gotta cut loose, foot loose. Essa noite eu tenho que me soltar livre. E em português não soa tão bem esse cut loose, foot loose, me soltar livre. Fica um pouco estranho, essas ideias não se conectam muito bem. Mas já na parte 2 a gente vai estudar essa expressão cut loose, esse verbete foot loose e ver como eles se encaixam melhor em inglês, tanto em sonoridade quanto até mesmo em sequência de ideias, ok? Seguindo então,
Kick off the Sunday shoes. Tirar os sapatos de domingo, mas com aquela ideia de você tirar chutando, ok? Porque kick é chutar. Então, sabe quando você tira o sapato e dá aquela chutadinha para longe? That's the idea. Please, Louise. Por favor, Louise. Pull me off of my knees. Me levante dos meus joelhos. Quer dizer, eu estou ajoelhada e eu quero que você me levante. E aqui introduz essa ideia com esse Please Louise de chamar nomes de pessoas, que é uma técnica de composição que envolve as pessoas, que fica bem divertida. E aí, geralmente, você começa a rimar. E é exatamente o que eles vão fazer aqui, olha só. Jack, get back. Então, Jack, volte. Come on before we crack. Venha antes que a gente quebre. Esse crack, quando você usa crack para uma pessoa, geralmente está ligado a estado emocional. Se a gente pensa em crack como substantivo, é o quê? Uma rachadura. Como verbo, então, rachar, quebrar. Isso pode ser aplicado a objetos, certo? Com uma rachadura real ali. E quando a gente fala de pessoas, seria o quê? Um estado emocionalmente abalado, ok? Então, before we crack, antes que a gente quebre, que a gente pire, que a gente fique doido, que a gente perca as estribeiras, alright? Lose your blues. Deixe sua tristeza, perca sua tristeza, deixe pra lá. E lembra, blues como tristeza, já apareceu várias vezes aqui na série, ok? The blues, além de ser o gênero musical, também se refere a esse estado emocional de tristeza. Everybody cut foot loose. Todo mundo livre, ou então todo mundo se solta. E, de novo, a gente vai ver mais sobre essa combinação aí de palavras, cut foot loose, lá na parte 2, alright? You're playing so cool. Você está fingindo tranquilidade. Obeying every rule. Obedecendo a cada regra. Dig way down in your heart. Cave, procure bem fundo no seu coração. You're burning, yearning for some. Você está queimando, ansiando por ao. Por que eu botei esse ao aí? Porque esse some, ele vai continuar agora na próxima frase. Somebody. Então, alguém. Ok? A palavra ficou cortada aí. Somebody to tell you. Alguém para te dizer. That life ain't passing you by. Que a vida não está passando batida, passando direto por você. I'm trying to tell you. Eu estou tentando te dizer. It will, if you don't even try. Ela vai, se você nem tentar. You can fly if you'd only. Você pode voar se ao menos você. Cut loose, foot loose. Se soltasse, livre. Kick off the Sunday shoes. Tire os sapatos de domingo, chutando-os para longe. Oh, we... Marie, então esse we não tem muito significado, é para rimar aqui com Marie. Shake it for me. Então, balance, balance, sacuda, sacuda, essa ideia de dançar, né? Então, balance, balance para mim. Whoa, Milo. Ei, Milo, or Milo, se você mantiver a pronúncia desse nome. Come on, let's go. Vem, vamos lá. Lose your blues. Deixe sua tristeza. Everybody cut foot loose. Então, todo mundo se solte, todo mundo livre. Aí a gente vai ter aquele cut foot loose. Repetindo várias vezes. Então, se solta. Aí a gente tem first, you've got to turn me around. Primeiro, você tem que me virar. Second, and put your feet on the ground. Segundo, e colocar os pés no chão. Third, now take a hold of your soul. Terceiro, agora tome controle da sua alma. I'm turning it loose. Eu estou me soltando. E aí vai voltar no refrão. Foot loose, kick off the Sunday shoes. E no final vai repetir várias vezes. Everybody cut, everybody cut, everybody cut, everybody cut, everybody cut foot loose. Que é aquele jogo de palavras que a gente vai ver mais sobre ele na parte 2, mas a ideia é que ele tá falando para todo mundo se soltar, ok? Tipo, ei, todo mundo, se solta aí. Um aviso importante, todas essas anotações que você vê aqui na sua tela ficam disponíveis para você num PDF que você baixa gratuitamente lá na biblioteca Aprenda Inglês com Música. É só você fazer o seu cadastro, o link está aí embaixo na descrição dessa aula. Para quem está ouvindo no podcast, anotações para essa aula. Então, você também tem o link aí na descrição do episódio do podcast para acessar a biblioteca e baixar o PDF com as anotações não só dessa, mas de
todas as aulas de todas as temporadas aqui da série Aprenda Inglês com Música. E se você quiser contribuir para apoiar esse projeto gratuito de educação, você pode fazer isso adquirindo os super pacotões, que são o quê? As aulas da série para download, para você guardar com você para a posteridade, não precisar da internet para poder acessar as aulas e principalmente se um dia o YouTube sair do ar, se o podcast sair do ar, você vai ter essas aulas com você forever. As aulas vêm em vídeo, como no YouTube, em áudio, como no podcast, e já com os PDFs, tudo organizado para você em pastinhas. Então, além de você ganhar essa conveniência, você ainda dá um super apoio para manter esse projeto gratuito de educação no ar. E vamos seguir agora para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês. E a gente começa, então, por aquela expressão Tonight I gotta cut loose, foot loose, que na tradução ficou esta noite eu tenho que me soltar livre. E em português isso não soa assim muito bem, né? Tem que me soltar livre, ficou meio estranho. Mas vamos entender como é que isso funciona no inglês. Cut loose é uma expressão já bem antiga que significa libertar, liberar, deixar alguém livre. Então imagina, por exemplo, que uma pessoa está amarrada. Você corta aquela corda, you cut, ok? A corda para deixar a pessoa livre, certo? E lose, para quem não conhece essa palavra solta, com 2 O's, ok? É diferente do verbo to lose, perder. Lose com 2 O's significa frouxo, solto. Por exemplo, uma roupa que tá loose, ela tá larga em você, tá bem soltinha, bem frouxinha, tá? Então, a ideia de cut loose é cortar para que algo fique solto, algo ou alguém. E com o passar dos anos, essa expressão cut loose passou de um sentido mais real ali de você realmente libertar alguém, soltar alguém, para um sentido figurado de você se soltar, ok? De você romper com regras, com limites que você mesmo se impõe ou que alguém impõe para você, ok? Então, de você se liberar, se soltar. E footloose é uma expressão que já existe, é um adjetivo que significa você estar livre para ir aonde você quiser, fazer o que você bem entender, geralmente porque você não tem compromissos ou responsabilidades que te impeçam de fazer aquilo. E vai haver um momento na música em que eles ficam repetindo cut, foot, loose, cut, foot, loose. Essa expressão específica, cut, foot, loose, ela não existe, tá? A expressão comum é cut loose e existe em separado o adjetivo foot loose. Como aqui a gente tá em letra de música, lembra que sempre existe uma ideia de métrica, uma ideia da música mesmo, de você encaixar a letra na música. E como ele já relacionou essas expressões antes, cut loose, foot loose, já falou várias vezes, então depois cut, foot loose vem como uma coisa natural em inglês. Aí quando a gente traduz, ficou estranho porque cut loose ficou como verbo, eu tenho que me soltar, e foot loose como um adjetivo de livre, livre, leve, solto, né? Porque eu posso ir onde eu quiser. Então, não casou muito bem em termos de tradução. Mas você agora já entendeu bem esse contexto com a explicação, certo? Agora vamos ver várias outras expressões muito legais que aparecem nessa música. Olha só. You're playing so cool. Você está fingindo tranquilidade. Como assim fingindo tranquilidade? Essa expressão to play cool, que frequentemente tem até um it aí no meio, to play it cool, é quando você finge que tá calmo, calma, tranquilo, mas na verdade você não está. Quer ver uma situação quando você tá muito empolgada com alguma coisa? Por exemplo, uma entrevista de emprego, um emprego que você quer muito, mas você não vai chegar lá falando, nossa, eu tô muito empolgada, caramba, eu quero muito esse emprego, puxa vida, nem imagino que eu tô aqui na entrevista. Né? Você não vai falar assim. Então você fica lá, assim, não é se fazendo de difícil, mas é assim como se você estivesse super controlada, tá tudo sob controle, você tá calma, tranquila. Então é você aparentar uma calma que não está de fato acontecendo dentro de você, tá? A mesma coisa ali se, sei lá, a pessoa que você gosta vem falar com você e você fica nervosa, mas tenta manter tudo sob controle, tá? Então é você aparentar uma tranquilidade, geralmente para disfarçar alguma empolgação, algum nervosismo, alguma emoção que aquela situação te causa, alright? Então, nesse exemplo que eu dei aí do trabalho, como se diz em inglês, ela realmente queria o emprego, mas fingiu tranquilidade durante a entrevista. Ela realmente queria o emprego, mas fingiu tranquilidade durante a entrevista. E não esquece de falar em voz alta para praticar seu speaking, alright? She really wanted the job, but played it cool during the interview.
Seguindo, temos a expressão that life ain't passing you by, que a vida não está passando batida, passando direto por você. Essa expressão é muito interessante porque, embora ela se pareça muito com outra em português, passar batida, passar direto, ela vai ter uma diferença que é crucial, é uma diferença que, na verdade, faz toda a diferença na interpretação dela. Por quê? Se eu digo que algo passes me by, quer dizer que aquilo passou e eu não vi, eu não aproveitei, eu não tirei partido, não tirei proveito daquilo. E essa expressão já apareceu aqui na série, na música A Thousand Miles. If I could fall into the sky, do you think time would pass me by? Então, se você quiser aprender um pouquinho mais sobre essa expressão, vê-la sendo usada em outro contexto, assiste a aula completa da canção A Thousand Miles. E agora vamos então praticar como se diz em inglês em voz alta, alright? Eu não vou deixar essa oportunidade passar direto. Ou passar direto por mim, mas nessa ideia de que eu vou aproveitar a oportunidade, eu vou olhar para ela e aproveitá-la. I won't let this opportunity pass me by, alright? I won't let this opportunity pass me by. Na frase you can fly if you'd only, você pode voar se ao menos você... E aí, na sequência, o que vem logo no próximo verso é o cut loose. Então, se ao menos você se soltasse, ok? E aí, o que é que você repara aqui? Esse apóstrofo D é would, tá? Então, essa expressão é if you would only e o verbo. Em português, a gente vai ter um resultado aí que, para quem lembra dos nomes de gramática, gostava de ficar lá anotando as tabelas de conjugação de verbo, é o pretérito imperfeito do subjuntivo, ok? Traduzindo do gramatiquês para o português do dia a dia, é aquele se eu fizesse, se eu fosse, se você fizesse isso, se eu quisesse, é aquele S, tá? Que a gente vai ter aí. Então, se ao menos você tentasse, se ao menos você viesse, se ao menos você fosse, tá? Então, esse tipo de construção em inglês vai ser if you would only, e o verbo ali purinho, sem conjugar, sem to, sem nada, ok? Então, vamos praticar como se diz em inglês, em voz alta, se ao menos você falasse comigo. Imagina que você tem um grande amigo, uma grande amiga, que você está vendo que a pessoa não está bem e ela não está conversando com você. E aí você diz, se ao menos você falasse comigo. If you would only talk to me. If you would only talk to me. E esse you would pode vir contraído, ok, you apóstrofo D, ficaria então if you'd only talk to me. If you'd only talk to me. E para fechar, uma expressão interessantíssima, que é multiuso mesmo em termos de significado e contexto, e que também tem uma flexibilidade aí na apresentação. Vamos ver. Third, now take a hold of your soul. Terceiro, agora tome controle da sua alma. Então, a gente tem esse take a hold of, ok? Bom, essa expressão tanto pode vir com o verbo take, quanto com o verbo get. Então, pode ser take a hold of, get a hold of. E esse a aí do meio também é opcional. Então, sem o a gente tem take hold of, get hold of. Tá? Então, 4 opções aí, todas com as mesmas possibilidades de significado. Eu ia falar o mesmo significado, mas são vários. O que é hold? É uma pega, certo? Também é o verbo pegar, certo? Segurar alguma coisa ali com as suas mãos, tá? Então, when you get or take a hold of something. Imagina, você alcança alguma coisa com as suas mãos, você pega alguma coisa com suas mãos, você segura alguma coisa com as suas mãos, ok? E aí, a gente vai ter, então, desde esse sentido bem concreto mesmo, segurei alguma coisa, quanto no sentido figurado, diversas situações de você conseguir contactar alguém. Sabe aquela pessoa que é difícil de falar com ela? E aí você fala assim, nossa, peguei ela saindo de casa. Às vezes você não pegou nada, você nem estava ao vivo com a pessoa. Você ligou e ela finalmente atendeu na hora que ela estava saindo de casa. Certo? E aí em português a gente fala assim, nossa, peguei ela saindo de casa. Esse peguei ela é quase tipo assim, pus as mãos nela, né? Figurativamente falando. Seria I got a hold of her.
Por outro lado, se eu digo, por exemplo, get a hold of yourself, é tipo assim, põe as mãos em você e se segure, ou seja, controle-se. Então percebe que se você visualiza mesmo esse movimento de pôr as mãos em alguma coisa, você consegue já compreender o uso dessa expressão em diversos contextos diferentes, desde colocando mesmo a mão em alguém ou num objeto físico, até no sentido figurado, contactar, alcançar alguém ou alguma coisa. Alright? Imagina então que você tem uma coisa super importante para falar com uma colega de trabalho, com uma amiga sua, mas toda vez que você vai falar com ela, ela escapa. Aí você chama, eu tô atrasada agora, tô saindo. Aí você chama de novo, agora eu não posso, depois eu te ligo. Aí não liga, aí você liga, a pessoa tá com o celular desligado. Sabe aquela pessoa que é difícil de você pôr as mãos nela, figurativamente falando? Imagina que você tá me contando essa situação então, e aí você me diz, eu ainda não falei com ela, porque eu não consigo pegá-la. Não consigo pôr as mãos nela, figurativamente falando. How would you say that in English? I haven't talked to her yet because I can't get hold of her. I haven't talked to her yet because I can't get hold of her. Sendo que esse finalzinho aí poderia aparecer de 4 maneiras diferentes, certo? Poderia ser I can't get hold of her. I can't get a hold of her. I can't take hold of her e I can't take a hold of her. Got it? E eu já quero até aproveitar para bater um papo super importante com você, porque geralmente, quando a gente tem aulas que aparecem diversas expressões, como as que a gente viu aqui nessa aula, ou seja, que tem sentido concreto e sentido figurado, que tem maneiras diferentes daquela expressão se apresentar. Algumas pessoas pensam assim, nossa, mas eu nunca vou aprender inglês, porque inglês é muita coisa, olha só como é que pode uma expressão com 4 maneiras diferentes de se apresentar, como é que eu vou aprender isso? O inglês, assim como o português, é uma linguagem para comunicar ideias. E, gente, a nossa criatividade na comunicação é infinita. Então, pensa em português, quantas expressões diferentes a gente tem para dizer a mesma coisa ou para dizer coisas similares. E novas expressões aparecem todos os dias. Então, com o inglês ou com qualquer língua que é falada atualmente, isso vai acontecer. Isso é um processo natural. Agora, o que a gente tem que pensar é que o nosso aprendizado, ele deve ser, preferencialmente, estruturado e dividido em etapas. Ou seja, se você já consegue se comunicar com clareza, de forma direta e objetiva, usando estruturas simples, naturalmente o próximo passo vai ser o quê? Ampliar o seu repertório, aprender novas nuances, novas maneiras de dizer as coisas, ou seja, você vai enriquecer o seu repertório. Agora, se você ainda não tem esse primeiro passo, que é conseguir se comunicar com estruturas simples, de forma prática, clara e objetiva, então é isso que você tem que desenvolver primeiro. E eu tenho o projeto perfeito para você fazer isso, que é o Intensivo de Inglês da Teacher Milena. Esse é meu curso de inglês passo a passo e a gente começa mesmo do zero, ou seja, você não tem como ficar perdido nem perdido. Eu pego na sua mão, vou te apresentando o inglês realmente passo a passo e o que é mais legal, com prática de speaking, fala desde a primeira aula. Sabe aquela história de você estudar muito, ouvir muito, ler muito para depois começar a falar? Pois é, isso tem um problema, cria um gap muito grande, uma lacuna entre a sua capacidade de compreender e a sua capacidade de se comunicar, de produzir no idioma. E a gente não quer isso. Então, no curso intensivo, os alunos têm essa prática desde a primeira aula, até porque a fala de um outro idioma requer realmente uma ginástica. Você tem que usar sua língua, seus lábios, suas bochechas de uma forma diferente. A gente não tem o som the em português, esse TH que a gente tem em inglês, por exemplo. Então você tem o quê? Que praticar, que ensaiar, né? O músico não ensaia antes do show, então é a mesma coisa. Para desenvolver uma habilidade, você tem que ensaiá-la. E lá no curso você não só ensaia, pratica, como naturalmente recebe feedback sobre como você está indo, o que é que você precisa melhorar. E sou eu mesma, Teacher Milena, que faço o seu acompanhamento. Se você quiser saber mais sobre o intensivo, esse curso maravilhoso que te dá 30 dias de garantia incondicional para você testar à vontade, clica aqui nesse card ou no link que está aí na descrição dessa aula. E se não houver vagas no momento em que você visitar o site, preencha o cadastro de lista de espera. Não esquece de botar o seu número de WhatsApp, ok? Porque assim, se o e-mail cair na caixa de spam, no lixo eletrônico, eu consigo falar com você pelo WhatsApp assim que eu tiver uma vaga para você. Alright?
Now let's move on to part 3. To get you singing this song beautifully. Sim, vamos seguir agora para a parte 3, a queridinha de muita gente, onde você vai ver o passo a passo da pronúncia de Footloose para cantar bem bonito. Começando então, a primeira estrofe diz: Been working so hard, I'm punching my card. 8 hours for what? Oh, tell me what I got. Sem mistério aqui, vou aproveitar para fazer alguns lembretes que vão valer aí para a aula toda. Então, atenção a essas consoantes oclusivas pintadinhas de vermelho. Ou seja, a gente tem aí nas palavras hard, card, what, got. Percebe que você não ouviu hard, card, what, got, tá? Dificilmente essas letras vão ser reforçadas, tá? E de jeito nenhum você vai colocar uma vogal depois delas, tá? Especialmente para meus conterrâneos cariocas, muito cuidado para não dizer hard, card, what, got, tá? Que o carioca, eu falo por experiência, porque sou carioca, a gente tem uma tendência a alongar essa última sílaba e caprichando ainda mais, assim, hard, alongando muito. Gente, não tem vogal, não tem um i depois desse d, então não pode ser d, é hard, tá? Pode aparecer essa percussãozinha bem leve, hard, então pode ser que você ouça esse no dia a dia ou na música, mas frequentemente você acaba não ouvindo, você tem hard, alright? Working, punching, com G aí pintadinhos de cinza, porque a gente não pronuncia o G dessa terminação ING, right? E nós temos aqui 2 exemplos do nosso rararã, nosso querido rararã, que é uma opção de pronúncia tipicamente americana, que às vezes acontece na ligação de uma palavra ou de uma sílaba que tem T ou D e que vai juntar numa vogal. Então, 8 hours. Hours começa com H, não é a vogal, mas esse H não é pronunciado. Então, o primeiro som que a gente tem da palavra hours é o som da letra O. Então, por isso, aliás, uma dica importante aqui. Sempre que a gente fala regras de pronúncia, que a gente fala consoante vogal, a gente está falando do som, se tem som de vogal. Então, voltando aqui, 8 hours pode soar 8 hours. What I pode soar what I. Então vamos cantar essa primeira estrofe. Pum, pum, been working so hard, I'm punching my card. 8 hours for what? Oh, tell me what I got. I've got this feeling that time's just holding me down. I'll hit the ceiling or else I'll tear up this town. Bom, aqui, lembra que quando a gente tem uma palavra que termina em T ou D e a próxima palavra começa em T ou D, geralmente a gente liga tudo num som só. Então, olha só, na primeira linha, I've got this feeling. I've got this feeling. Eu não digo got this, e sim got this, ok? Então, I've got this feeling that time's just holding me down. Time's just holding. Percebe como a gente nem passa pelo T de just? Se você acompanha a série há um tempo, você já está muito, muito acostumado ou acostumada com isso, certo? Just, e a gente vai direto para a próxima palavra. Holding, sua holding me down. Então, that time. É claro que juntou num som só, right? That time's just holding me down. I'll hit the ceiling. De novo, hit. I'll hit the ceiling, or else I'll tear up this town. Tudo ligadinho, ok? Or else I'll tear up this town. Let's put it all together. I've got this feeling that time's just holding me down. Bum, 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 bum. I'll hit the ceiling, or else I'll tear up this town. Ai, que vontade de chegar no refrão! Então, chegamos no refrão. Vamos estudá-lo primeiro para a gente poder cantar. Tonight I gotta cut loose. Aqui a gente tem um ponto muito interessante que é o seguinte. Cut loose e foot loose. A gente tem T's, né? Então, tem cut, tem um T, e foot também tem um T. E aí, a gente tem um quase rarará.
É um meio do caminho para um rarará. Não é cutty loose, footy loose, tá? Porque se a gente não tem uma vogal para ligar, eu não posso dizer cutty, nem footy, porque esse i, finalzinho, não tem. Mas você vai reparar que também não ficou aquela consoante oclusiva assim, cut loose, foot loose, cut loose, foot loose. Ficou cut loose, foot loose, cut loose. Tá? Não colocou uma vogal, cutty, mas chegou a fazer assim uma vibraçãozinha da língua no céu da boca. Cut loose, foot loose, tá? Se você quiser praticar isso, eu acho bem bacana, até porque tudo que a gente pratica, a gente melhora, e melhora não só naquilo, mas em outros sons parecidos, certo? Outros fonemas que requerem habilidades parecidas. Mas, é claro que você pode dizer cut loose, foot loose, com um Tzinho mesmo, ok? Cut loose, foot loose. E também pode fazer aquela consoante oclusiva que não aparece. Cut loose, foot loose, tá? Opções aí que você tem. Na primeira linha, a gente tem mesmo o rarará, na junção de tonight com tonight I, e também em gotta. Então, tonight I gotta cut loose, foot loose, foot loose. Kick off the Sunday shoes. Aqui, gente, atenção, off com 2 Fs, tem que ter tá? Tem que ter o arzinho mesmo desse F aí. Kick off the Sunday shoes. Please, Louise, pull me off of my knees. Off of my knees. Aqui a gente tem off of. Então, off, O-F-F, tá? Com esse arzinho mesmo, som do F, off. E of. Essa outra preposição muito parecida, mas que tem um F só. E o som dela é of. Com somzinho de V, tá vendo? Nem tem um O tão desenhadinho e nem tem o som do F. Of. Então, pull me off of my knees. Pull me off of my knees. Let's practice. Tonight I gotta cut loose, foot loose, kick off the Sunday shoes. Please, Louise, pull me off of my knees. Seguindo, Jack, get back. Come on before we crack. Lose your blues. Everybody cut foot loose. Aqui eu acho que sem mistério, certo? Consoantes oclusivas já marcadinhas, você já conhece. Letrinhas E pintadas de cinza. Come, você não fala come. Naturalmente tem um on aqui depois. Então, come on, ok? Come on before. O som para no R, porque o E final tá pintadinho de cinza. Você já sacou isso aí, certo? Lose your blues, everybody cut foot loose. I think we can practice. Jack, get back. Come on before we crack. Lose your blues, everybody cut foot loose. Seguindo, you're playing so cool, obeying every rule. Aqui a gente tem uma pequena diferença no ritmo, certo? Obeying every rule. Dig way down in your heart, you're burning, yearning for some. Aqui não tem muito mistério, tem alguns desafios, por exemplo, obeying every rule, porque a gente tem 2 R's aí da porta com a perna esquerda seguidinhos. Every rule, ok? Obeying every rule, dig way down in your heart, you're burning, yearning for some. Aqui tranquilo, acho que podemos cantar, right? You're playing so cool, obeying every rule. Dig way down in your heart, you're burning, yearning for some. E aí a gente continua aqui. Somebody to tell you that life ain't passing you by. I'm trying to tell you it will if you don't even try. You can fly if you'd only... E aí vai voltar pro refrão. Então aqui... sem mistério, certo? Somebody to tell you that life ain't passing you by. I'm trying to tell you. It will if you don't even try. Aqui poderia ser don't even, ok? Don't even. Mas ele acaba juntando no N. Don't even try. Muito comum, certo? You can fly if you'd only. You would. Only would ficou contraído e virou um rarará. Would only. Let's sing. Somebody to tell you that life ain't passing you by.
I'm trying to tell you, it will if you don't even try. You can fly if you'd only cut loose, foot loose. E aí a gente chega agora aqui no refrão. Acho que dá até pra gente cantar direto, certo? Cut loose, foot loose, kick off the Sunday shoes. Ooh-wee, Marie, shake it for me. Ok, aqui só mudou esse finalzinho. Ooh-wee, Marie, shake it for me. Então, tranquilo também, sem mistério. Whoa, Milo. Normalmente esse nome é Milo, mas aí aqui, por conta da música, ficou Milo. Come on, let's go. Lose your blues. Everybody cut foot loose. Let's sing. Whoa, Milo. Come on, let's go. Lose your blues. Everybody cut foot loose. Aí a gente vai ter aquele meio. Whoa, whoa, whoa. E tem umas vozes sussurrando. Cut foot loose. Cut foot loose. E aí a gente tem vozes diferentes. Algumas vozes fazem a contagem. First, second, third. E outras vozes cantam a frase. Então, first, you've got to turn me around. Second, and put your feet on the ground. Third, now take a hold of your soul. E I'm turning it loose. I'm turning it loose. Então vai ficar difícil aqui de fazer todas as vozes, mas a gente tenta, então vamos lá. Oh, cut foot loose. Oh, cut foot loose. First, you've got to turn me around. Second, and put your feet on the ground. Third, now take a hold of your soul. Aí os instrumentos continuam, a gente conta. 1, 2, 3, 4. I'm turning it loose, foot loose. Kick off the Sunday shoes. E já aproveita para pegar a sua água, que já a gente vai cantar ela toda do início ao fim, sem pausa. E enquanto você vai pegar a sua água, eu quero aproveitar para falar com você de um outro projeto que eu tenho para quem já tem o inglês a partir do nível intermediário, para quem busca aí uma maneira interessante, relevante de continuar aumentando o seu repertório. Lembra que eu falei de aumentar seu repertório a partir do momento que você já tem uma boa base, que você se comunica com segurança em inglês, usando aí estruturas simples, indo direto ao ponto? Depois que você atinge esse ponto, o que é preciso fazer? Naturalmente dar o próximo passo, que vai ser o quê? A manutenção daquele conhecimento que você já adquiriu e a expansão desse conhecimento, a compreensão de novas realidades, novos contextos de utilização da língua, contato com novos sotaques que talvez você nunca tenha praticado, por exemplo, o inglês da Nova Zelândia, o inglês da Austrália. Então, tudo isso você consegue fazer de uma forma muito facilitada, muito gostosa no Teacher Milena Flix, meu programa de assinatura para alunos a partir do nível intermediário de inglês. Então, para quem está começando agora no inglês, a sua sequência comigo, se quiser estudar comigo, ser meu aluno, minha aluna, seria: começa pelo intensivo, que a gente vai construir essa base juntos, e depois segue para o Teacher Milena Flix para fazer essa manutenção e expansão. Para você que já chegou até aqui com esse conhecimento pronto, com essa base pronta, pode então entrar direto no Teacher Milena Flix e fazer agora essa ampliação de repertório. Se você quiser conhecer o Teacher Milena Flix, tem uma aula gratuita esperando por você lá no site e o link, é claro, também está embaixo na descrição dessa aula. De verdade, eu te peço para não ir embora sem dar aquele peteleco nesse vídeo, que é o quê? Ajudar o YouTube a entender que esse é um conteúdo realmente relevante e importante que vale a pena ser compartilhado. E como é que você faz isso? Comentando, curtindo e compartilhando. Então, eu conto com você, te agradeço de coração, muito obrigada por estar aqui comigo. É claro que eu te espero na semana que vem para mais uma aula aqui na série Aprenda Inglês com Música. E agora, let's sing! Wow, 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 bum, bum. Wow, 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 bum, bum. Been working so hard, I'm punching my card. 8 hours for what?
Oh, tell me what I got. I've got this feeling that time's just holding me down. Wow, 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 wow. I'll hit the ceiling, or else I'll tear up this town. Tonight I gotta cut loose, foot loose, kick off the Sunday shoes. Please, Louise, pull me off of my knees. Jack, get back, come on before we crack. Lose your blues, everybody cut foot loose. 1, 2, 3, 4. You're playing so cool, obeying every rule. Deep way down in your heart, you're burning, yearning for somebody to tell you that life ain't passing you by. I'm trying to tell you, it will if you don't even try. You can fly if you'd only cut loose, foot loose, kick off the Sunday shoes. Hooey, Marie, shake it for me. Whoa, my love, come on, let's go. Lose your blues, everybody cut foot loose. Oh, oh, cut foot loose. Oh, oh, cut foot loose. First, you've got to turn me around. Second, and put your feet on the ground. Third, now take a hold of your soul. Ah, ah, ah. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. I'm turning it loose, foot loose. Kick off the Sunday shoes. Please, Louise, pull me off of my knees. Jack, get back. Come on before we crack. Lose your blues. Everybody cut foot loose, foot loose. Kick off the Sunday shoes. Please, Louise, pull me off of my knees. Jack, get back. Come on before we crack. Lose your blues. Everybody cut, everybody cut. Everybody cut, everybody cut. Everybody cut, everybody cut. Everybody cut for loose.